Alô, alô, você, parte 2 de Teoria do Crime. Eu sou Franklin Lobato e nós estamos falando sobre teoria do crime. Tudo que você queria saber sobre teoria do crime não tinha coragem de perguntar. Bom, vamos aqui para a aula 2 de Teoria do Crime. Fato típico. Bom, o fato típico ele é composto pela conduta, que nós já vimos na aula passada, que tem que ser uma conduta humana. Essa conduta ela pode ser por ação ou omissão. Eu tenho desta conduta, o segundo elemento, o resultado naturalístico, ou seja, a modificação que aconteceu no mundo exterior. O cadáver que estava colocado lá prova que uma pessoa que estava viva morreu. Uma pessoa que sofreu uma lesão corporal, houve uma ofensa à integridade física. Então, a ofensa à integridade física é o resultado naturalístico. O nexo causal entre a conduta e o resultado. Eu tenho que ter uma ligação entre a conduta humana, comissiva ou omissiva, e o resultado naturalístico. Porque aquele resultado naturalístico só pode ser atribuído a uma conduta, a uma pessoa, se foi a pessoa responsável por aquele resultado. Tem que ter a tipicidade, que é justamente a adequação daquele comportamento a um tipo penal, e os crimes formais e de mera conduta só possuem dois elementos no fato típico: a conduta e a tipicidade, porque nos crimes formais nós já vimos que não há a exigência do resultado naturalístico. E nos de mera conduta nós não temos um resultado naturalístico. Só pode dar um exemplo de um crime formal. A concussão é um crime formal. Corrupção é um crime formal. Basta que o agente exija a vantagem devida para que haja consumação do crime. O que é um crime de mera conduta? É aquele que não há um resultado naturalístico. O crime de violação de domicílio é de mera conduta. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta. Bom, teoria naturalista ou causal. O que é a teoria naturalista ou causal? Pergunta de prova. Para a existência do fato típico, é irrelevante a vontade do agente. Não importa o que está passando pela cabeça dele. O fato ele é visível. Eu posso ver o fato. Há um nexo causal puramente físico entre causa e efeito. Há um nexo físico, uma pessoa que está ferida em virtude de um tiro que levou. E o que é objetivo está no fato típico. O que é subjetivo está na culpabilidade. Nesta teoria, o dolo e a culpa estão na culpabilidade e não na conduta. Para essa teoria, não importa o que o agente está pensando, qual a consciência do fato dele, qual a vontade de produzir o resultado. Daí a crítica a essa teoria, porque eu não posso dizer que é apenas um nexo causal puramente físico. Ora, se uma pessoa está dirigindo o seu veículo e sai uma criança por detrás do ônibus e ela atropela essa criança, evidentemente que se eu não levar em consideração a vontade do agente, se eu não levar em consideração um caso fortuito, eu vou imputar a parte subjetiva a esse agente, dando uma culpa para ele que ele não possui, já que nessa teoria o dolo e a culpa estão na culpabilidade e não na conduta. Bom, aí nós evoluímos para a teoria finalista da ação. A teoria finalista da ação, que foi criada por Hans Wessel, ela diz o seguinte: a ação ou conduta é uma atividade que sempre tem por fim uma finalidade. Se eu estou aqui sentado com você ensinando
Direito penal é porque eu tenho a finalidade que você aprenda. Se uma pessoa pega numa arma e atira, é porque ela tem a finalidade de conseguir que aquela outra morra. Se uma pega da faca e dá um golpe na pessoa, ele tem a intenção de provocar uma lesão corporal. Se eu digo vou te matar, eu estou ameaçando uma pessoa de mal, injusto e grave. Então, tem uma finalidade. Então, admite-se sempre que o delito é uma conduta humana voluntária e evidente que ela tem necessariamente uma finalidade. Por isso, a conduta abrange o dolo e a culpa em sentido estrito. Dolo, consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Culpa, negligência, imprudência, imperícia para a prática daquela conduta. Nessa teoria, a culpabilidade, o juízo de censura, não é elemento do crime, mas sim mera condição para se impor a pena pela reprovabilidade da conduta do agente. O crime, então, é fruto da soma do fato típico mais a antijuridicidade, ou seja, eu tenho que aquela conduta é típica, porque ela está prevista num tipo penal, seja um crime de perseguição, seja um crime de violência psicológica, seja um crime de descumprimento de medida protetiva no âmbito doméstico, e antijurídica, o agente não agiu em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito. A antijuridicidade é uma justificativa da conduta. Se o agente estiver com a conduta justificada por uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, ele praticou o fato típico, mas o fato não é ilícito. Teoria finalista da ação. Portanto, o dolo e a culpa encontram-se na conduta. Consciência do fato e vontade de produzir o resultado ou negligência, imprudência, imperícia na conduta do agente, que tem necessariamente uma finalidade, razão pela qual o nome da teoria é teoria finalista. Qual a consequência no crime quando ocorre um caso fortuito ou força maior? Não há dolo nem culpa, portanto não há conduta, então o fato é atípico. No caso da criança que atravessa na frente do ônibus e o agente a atropela, o que nós teríamos aí um fato atípico, porque não há dolo nem culpa. E os reflexos, né? Imagine que por um reflexo a pessoa mexa o braço e lesione uma outra pessoa. Não são considerados como condutas porque são involuntários. Qualquer reação involuntária não se considera conduta e, portanto, não é punida. Qual a consequência da coação moral irresistível? Aquela situação em que o agente, por exemplo, sequestra a filha de uma pessoa que mora na favela e diz para aquela pessoa, olha, ou você vai assaltar o seu patrão, ou eu mato a sua filha. E ele vai lá e assalta o patrão. Mas ele está sob coação moral irresistível, sob uma ameaça grave em relação a um parente dele. Portanto, a vontade é viciada, não foi eliminada. Houve um dolo, sim, ele foi lá e subtraiu a vontade, tinha uma ação finalista, mas ele estava com a vontade viciada. Portanto, se exclui a culpabilidade. Eu tenho aí uma conduta típica, ilícita, que ele não agiu alguns poderão dizer, professor, mas ele agiu em estado de necessidade. Não, na verdade, ele está sob coação moral irresistível e, portanto, a conduta é típica ilícita, mas eu não tenho a culpabilidade, eu não consigo impor a ele um juízo de censura pelaquele fato. Somente a coação física elimina a vontade, consequentemente, o fato típico. Na próxima aula, nós vamos ver teoria do crime 3. Alguma dúvida? Alguma pergunta?